Vamos ouvir uma palavra, irmãos? A palavra de Deus, irmãos, diz aqui a Bíblia Sagrada que ela é viva e eficaz. Mas ela é viva e eficaz para aqueles que não somente ouvem aqui, mas guardam no seu coração. Não adianta nada eu ouvir uma palavra aqui amanhã nem lembrar. Mas os que guardam no seu coração, ela transforma, ela muda. Vamos levantar as mãos, ouvir uma palavra. O pastor Sanz hoje vai falar aos nossos corações, vai trazer uma instrução. Fica atento, irmãos, porque Deus fala conosco. Às vezes nós estamos despercebidos, né? Mas vamos ficar atentos à palavra de Deus. Vamos abençoar a vida dele? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Sânzio, da sua família. Obrigado, Senhor, pela a posição como pastor desta igreja. Nós sabemos que nada foge do teu controle, e se estamos aqui, Senhor, juntos, é porque o Senhor nos colocou. Mas nós queremos, Senhor, sair daqui nessa noite transformados, com uma palavra acolhedora, uma palavra que nos traz solução, que nos traz alegria. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor fala. Usa ele com poder e com autoridade. E dai-nos, Senhor, um coração aquebrantado, para que ficamos atentos àquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Paz e graça, irmãos. Vamos orar, falar com Deus. O texto que vamos nos basearmos para orar está lá em 2 Reis, capítulo 6. Abra aí, 2 Reis, capítulo 6. Enquanto você vai abrindo, eu vou conversando com você. Todo mundo tem um ponto cego. Como assim? Todo mundo tem um ponto cego. Todo mundo tem um ponto em que, em dado momento, não se vê como se deveria, não se entende como deveria se entender, e por causa disso tem-se aflição, angústia. Não entender é o ponto cego. Todo mundo tem. E quando eu vou lá em 2 Reis, nada mais é do que o cumprimento da palavra dita lá no Novo Testamento. Toda a Escritura, ela é útil para correção, repreensão, educação na justiça, inspirada por Deus. Então, quando eu pego 2 Reis, capítulo 6, e vejo a ação do profeta Eliseu em uma guerra contra os sírios, e aí inserido no texto, eu vejo o discípulo do profeta Eliseu, angustiado, com um ponto cego, sem ver, temeroso, desesperado, aflito, e vejo a resposta do profeta: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu vejo que a gente precisa de ajuda, e nós vamos orar por isso. Pela fé tem coisas que você precisa compreender, que só a fé te impulsionará àquele local. Se você não crê, não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. Exatamente como Cristo disse. Acompanha comigo, por favor, capítulo 6, 2 Reis, Velho Testamento. Vamos acompanhar aí somente 2 versículos, vamos escorrer e orar em cima disso. O versículo 15 vai falar que o profeta, que tinha o seu discípulo Geazi, tendo Geazi uma atividade, e aí vai falar, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído em que as tropas
cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Eliseu, no diálogo com Geazi, vai dizer, e ele respondeu, versículo 16: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A nossa cegueira, o nosso ponto cego, aquilo que nós não compreendemos e por causa disso trava, impede, não nos deixa ter a direção correta. Às vezes atiramos para todos os lados, o cego atira para todo lado, ele não vê. O andar, se ele não é parado, ele é moroso, vagaroso, quase parando. Essa ideia de cegueira, ela é uma ideia bíblica, porque a cegueira, ela não nos impede de fazer comentários, ela não nos impede de darmos a opinião, de falarmos o que pensamos, ainda que a gente não consiga ver a realidade, a gente fala. Quando eu vou imaginar, a partir do versículo número 8, essa situação, eu começo a imaginar que, se eu e você pudéssemos escolher, se a gente tivesse a oportunidade de escolha, não quero. Por que você está dizendo isso, pastor? Se pudéssemos escolher entre estar numa guerra ou não, falaríamos, eu não quero. Claro que não. Quem quer guerra? Guerra é luta, é esforço, é uma entrega de risco. Escolheríamos sem dúvida alguma, não. Mas, pelo que constamos historicamente, você está numa guerra, e em uma guerra em que você não tem o direito de dizer, não quero estar nessa guerra. E nós precisamos orar por isso. Você imagine, você está sem querer estar. Porque quando eu vou para o versículo número 8, o rei da Síria, ele fez guerra contra Israel. Eu tenho que logo no texto ir para uma atividade prática para a sua vida, para você entender. O rei da Síria pega conselho com os seus oficiais e começa a fazer uma estratégia em tal e em tal lugar, estaremos lá com o nosso acampamento. A guerra já estava anunciada, proposta. Você está em guerra, só que você não sabe. Você está em guerra, só que você não tem consciência. Você está em guerra, só que isso leva você a não ter nenhum tipo de preocupação. Meu Deus, como é isso? Só Deus pode de fato saber as coisas de forma antecipada. Ninguém tem esse poder, ninguém pode de forma presumida assumir uma capacidade de achar que sabe alguma coisa em relação ao amanhã. Só Deus pode saber antecipadamente dizer, não passe por esse caminho. Não se envolva com essa pessoa. Saia deste lugar. Só Deus pode fazer isso. E quando eu vou para o versículo 9, de forma aplicável para a minha vida do cotidiano, eu vou entendendo, mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. Só Deus, na sua capacidade antecipada, pode dizer isso a alguém. Não passe por ali.
Não faça isso. Não vá por esse caminho. Evite essa palavra. Tome outra direção. Só Deus podendo fazer isso de forma antecipada. A gente vai entendendo que essa necessidade de aproximação de Deus, ela é essencial e indispensável, e precisamos orarmos por isso. Isso para que Deus, que conhece presumidamente o futuro, não nos deixe ir por um caminho que futuramente nos servirá de laços, embaraços. Livra-nos disso, Deus. Livra-nos disso. O que Deus faz para livrar as pessoas, e Ele não faz isso uma vez, duas vezes, Ele tem uma prática contínua nisso, e ai de nós, se Ele incessantemente não exercitasse com seu poder, essa prática de libertar, de livrar, de libertar, de livrar, livrar e libertar. Deus faz isso constantemente. Essa dependência de todos nós, ela sempre existirá. Um Deus que protege, não uma, não duas, não três, não quatro, mas de forma constante. Quando eu vou para o versículo 10, eu vou vendo que a Bíblia vai dizer: o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, e assim se salvou. E diz o texto assim: não uma nem duas vezes. Tem coisas que Deus faz por você, você não sabe, mas Ele faz não uma nem duas vezes, várias vezes, repetidamente. Ah, Deus, vamos lá. A proteção de Deus, ela traz a nós a devida proteção concedida por sua graça, mas aos nossos inimigos, trará aos nossos inimigos perguntas. Trará ao diabo que te aflige, ao diabo que intenta contra a sua vida, ao inimigo da sua alma, algumas perguntas. E uma das perguntas que o diabo faz a seu respeito é: por quê? Por quê? Ele não merece. Ela não merece. Ele não te conhece direito. Ela não te conhece direito. Ele não exerce a fé como deveria. Ela não exerce a fé como deveria. São algumas perguntas que Deus deixa o diabo sem resposta. Mas o diabo, tentando interpretar, já sabe que o favor de Deus é um favor baseado na graça, de forma imerecida. Então Deus faz por você, você não merecendo. E quando eu vou para o versículo 11, eu vejo isso: então, tendo-se perturbado, na outra versão, turbado com este incidente, o coração do rei, o inimigo de Israel, o rei da Síria, chamou ele, os seus servos, e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? O inimigo não sabe por que Deus te protege, por que Deus te abençoa, por que Deus deixa você caminhar. O inimigo não sabe porque Deus tem um plano para você. Deus não tem que dar satisfações a Satanás a seu respeito, de forma alguma. Aí eu vou entendendo. Para a gente orar, eu preciso orar. Que essa consciência em nós, ela precisa ser mais
aprimorada, aprofundada, mais embutida, mais vista, mais priorizada, mais envolvida. Ela precisa ser mais discutida. Essa consciência de que existe um Deus que vê tudo. Eu preciso entender isso, perceber isso, viver isso. Um Deus que sabe de tudo. Eu preciso entender isso, viver isso. Um Deus que pode tudo, e eu preciso pela fé conviver com isso. Eu preciso, porque no versículo 12, de forma aplicada, eu vejo uma resposta que é dada a um dos servos, e diz assim: respondeu um dos seus servos, ninguém. Estava se respondendo ao rei da Síria: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que você fala lá na sua privacidade, as palavras que você tem lá na sua condição interior. Esse Deus sabe de tudo, vê tudo e pode tudo. Isso precisa ser aprimorado em nós. Isso precisa ser estudado melhor, para que a gente consiga descansar. A intenção inimiga contra você não é te tirar da igreja. A estratégia inimiga, diabólica, os espíritos malignos das suas armações e projeções e planos, não é mais tirar as pessoas da igreja. Não, é deixá-las na igreja, deixá-las lá em Dotã, que era exatamente a terra que estava o profeta Eliseu e Geazi. Não é tirar você dessa igreja ou de outra igreja, mas é fazer com que você na igreja pare, seja preso. Fazer com que você dentro da igreja desanime, use a sua cegueira. E a gente vai percebendo isso no versículo 13, quando a Bíblia vai nos dizer assim: e ele disse, ide. Isso era o rei da Síria dizendo aos seus subalternos a respeito de uma necessidade de prisão, de uma necessidade de encarceramento, e disse assim: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe então dito: eis que está em Datã, eis que está na igreja. Vamos atacar as pessoas dentro da igreja, dar desânimo às pessoas dentro da igreja, promover situações cegas para as pessoas dentro da igreja. Geazi também estava ainda Dotã, e eu vou vendo mais dentro da igreja, o desânimo, a cegueira, as prisões. É um trabalho intensificado do inimigo, porque quando você vê uma pessoa desanimada, ela precisa de um trabalho de animação, e só Deus pode fazer isso. A Bíblia vai dizer isso em Jó: o Deus que sabe dar força ao cansado. Prender uma pessoa dentro da igreja, isso ela vai precisar sim de libertação dentro da igreja, porque uma pessoa presa dentro da igreja, ela não tem liberdade, ela não tem desenvoltura, ela não tem outro lugar que não seja a sua cela escura dentro da igreja. Entendendo a respeito das guerras, que eu não fui convidado a participar ou deixar de participar, mas eu sou envolvido. Eu sei que os ataques, os cárceres, eles são existentes, e quando eu começo a entendê-los, eu sou despertado. Meu Deus, eu estou numa guerra, eu não quero, meu Deus, estão me atacando, eu sou indiferente a esse ataque. Impossível de ficar assim. Você vai ser atacado querendo ou não querendo.
Você está numa guerra querendo ou não querendo, você imagine isso. E quando eu vou tendo essa consciência de uma forma mais aprofundada, Deus vai despertando em mim uma necessidade de que eu não quero mais ficar preso, eu não posso mais ficar cego, eu não posso viver mais em encarceramento. Pelo contrário, da minha prisão, eu quero que Deus se manifeste e me liberte. Da minha cegueira, eu preciso que Deus me cure e me faça enxergar. Do meu cárcere, eu quero ser livre para sair da minha caverna, e para isso eu preciso ver o que Deus vai me mostrar. Geazi estava em Dotã, na igreja, no lugar do profeta, junto com o profeta. Mas estar com o profeta em Dotã não lhe garantiu nada. Pelo contrário, a cegueira, a prisão estava lá. Quando eu vou ver o versículo de número 15 e leio: tendo se levantado, e isso diz respeito a Geazi, muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Inimigos cercam a igreja, assuntos indevidos cercam a igreja, fofocas cercam a igreja, falas não benditas cercam a igreja, comentários indevidos cercam a igreja, picuinhas dentro da igreja cercam a igreja, maus relacionamentos cercam a igreja. São os cavalos e os carros, as tropas. Como eu disse, a ideia não é tirar você da igreja, não é tirar os nossos irmãos da igreja. E diante desse cercar, dessa prisão, porque cercou, diante desse abafar, e desse abafar gerando cegueira, porque gera, eu começo a pensar e a olhar: Deus, Deus, o que faremos, Senhor? Para onde iremos? Graças a Deus, quando nós estamos em Dotã, na igreja, estamos lá desempenhando uma determinada função, e a igreja exige que se desempenhe determinadas funções, normalmente, e aí nessas desenvolturas de funções, não havendo discernimento espiritual, nos movimentos que essa igreja exige, diante de certos fatos, nos sentimos realmente acuados, repressivos, desanimados, temerosos, e temos como objetivo de tudo isso, temos como objetivo de vida nisso, não sabermos às vezes onde isso vai parar. Isso é falta de espiritualidade. Tem alguma coisa que a gente não está conseguindo enxergar? Claro que tem. Uma pessoa que olha para Deus, que conhece a Deus, que busca nas Escrituras uma explicação, uma libertação do ponto cego, aquele ponto que a gente não compreende. Por que está acontecendo isso? Por que está dessa forma? Buscando uma experiência com Cristo, pode pensar diferente, pode ver diferente, porque Cristo, Ele na sua manifestação, permite que as pessoas pensem diferente, permite que as pessoas possam de fato ver diferentemente. E quando você olha para o caso de Eliseu no versículo 16, por que esse homem diz para Geazi: não temas, não temas? Em outras palavras, o que ele estava dizendo a Geazi era o seguinte: Deus sabe o que faz, Deus tem o controle do mal, desse mal, de carros, cavalos, cavaleiros, da Síria, Deus tem o controle. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. De onde que esse homem tirou isso? Lá de Dotã, do lugar que ele não saiu, da consciência que ele tinha. A igreja passa por isso. Vamos ter que irmos atrás dessa consciência. Não temas.
porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando eu vou verificar no versículo 17, eu vejo que a igreja, ela precisa de ajuda mútua. Eu preciso ajudar alguém, preciso interceder por alguém. E quando Eliseu resolve ajudar Geazi, porque no texto você vai ver isso, Eliseu ajuda Geazi, orou por ele, para que ele visse o que ele estava vendo. Ei, se você está dentro da igreja vendo alguma coisa boa, algo que Deus falou, conte isso para o irmão, discipule o irmão, oriente o irmão, aconselhe o irmão. Não, irmão, não é assim como você pensa. Eu penso diferente. Eu penso que Deus é bom. Eu penso que Deus tem o seu tempo. Eu penso que Deus faz do jeito que Ele quer, e em dado momento, na escolha dEle, Ele vai fazer. Por isso, irmão, tenha paciência, espere em Deus, insista em Deus. No Senhor o vosso trabalho não é vão. Você precisa contaminar as pessoas com essa ótica. Essa fala de Geazi pessimista, retrógrada, totalmente derrotada, ela não tinha nenhuma valia para Eliseu. Quando ele chega a dizer a Eliseu: ai meu senhor, o que faremos? É exatamente a argumentação que o seu irmão, que a sua irmã, que a sua esposa, que o seu esposo tem dentro de casa. O que nós vamos fazer? Para onde a gente vai? Que solução que nós temos? Fale para ele, para ela, da mesma maneira como Eliseu, dentro de uma ótica de fé, falou para Geazi. E isso é um discipulado, isso é um aconselhamento, isso é uma intercessão. E aí, não só de palavras, mas Eliseu chegou a orar por Geazi, e diz versículo 7, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Tem gente dentro da igreja que não está conseguindo ver o que você está vendo, gente da igreja que não está conseguindo ter o ânimo que você tem, gente dentro da igreja que não consegue perceber o que você percebe. O que fazer? Cada um na sua? Não. Aproxime, contamine, ore, contrarie. Não é assim, a Bíblia não diz isso. Deus, abra os olhos do moço, disse Eliseu na sua intercessão a Deus. Ore por essa pessoa que desanimou. Você conhece alguém? Ore por essa pessoa que está em situação difícil, encarcerada, cega, não conseguindo enxergar. Você conhece alguém? E talvez seja você mesmo, ou mesma. Peça ajuda. Aí que Geazi conseguiu olhar para o monte e verificar exatamente o que Eliseu estava vendo. E aí viu cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Interceder pelas pessoas é uma bênção. Abrir os olhos dos irmãos é uma bênção. Ore por alguém que não está vendo. Incentive biblicamente alguém que esteja desanimado. Fale a respeito da sua prisão em condição de falar que Cristo é o libertador. Fale com essa pessoa para que ela, vendo o que você vê, ela se estimule. A cegueira, irmãos, a cegueira no texto, ela não foi destinada no texto para Eliseu e nem para Geazi. O mundo já veio com essa cegueira. A cegueira não era para Eliseu nem para Geazi, era realmente para os inimigos. Eles viam de forma cega, obscura, e quando chegaram em Dotã na igreja, ficaram mais cegos ainda. Eu vou explicar isso. Versículo 18: como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere,
peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. O mundo põe a cegueira dele dentro da igreja, já vem com essa cegueira, já estabelece essa cegueira, e aqui fica tentando fazer com que a gente entenda o que o mundo está entendendo. Tem que ser e tem que ter um papel totalmente invertido. A cegueira não é para você. O mundo já tem essa cegueira. Para você são olhos abertos, vivos, olhares espirituais aguçados. Aí quando na realidade eu vou aqui pensar rapidinho, porque a gente não pode demorar, Deus é o único que pode fazer com que o seu inimigo esteja no lugar que ele não quer. Sabia disso? Deus é o único que pode fazer com que aquilo que você tem como obstrução, objeção, esteja no lugar que não queira estar. Vou explicar isso melhor. Versículo 20. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes os olhos o Senhor e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Continuando. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele, 22, não vai ferir, não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante deles pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Deus põe a doença no lugar que ela deve estar. Que lugar é esse? Um lugar que não seja você, alojado em você. Deus pega o inimigo, e eu vou melhorar bem esse raciocínio nesse argumento, dizendo: Deus tem uma palavra para nos direcionarmos. As pessoas precisam de direção, e não esse mundo cego implantar direção em nós. Não é a Síria que vai em Dotã nos prender, nos encarcerar e nos fazer ficarmos cegos, escravos. A ideia é o contrário, é uma ideia de conversão, é uma ideia de contradição. Para isso temos que ter aquilo que Deus nos dá para dar às pessoas. Finalizei assim, porque eu preciso de fato orar. Deus é o único que pode fazer cessar as investidas na sua vida, essas que estão te prendendo, fazendo você ter essa cegueira. E quando eu vou para o versículo 23, eu penso assim: ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas da terra de Israel. Que negócio é esse? O problema vai e volta, vai e volta. Se não fica, vai e volta. Diz o texto que não houve mais investidas na terra de Israel. Por quê? A resposta é que o ponto cego teve libertação. Aquilo que na realidade esse homem não conseguia perceber, ele percebeu: há profeta em Israel. O mundo vai ter que perceber isso. Há Deus na igreja, há poder de Deus na igreja, há revelação na igreja, há direção na igreja, há proteção na igreja. Eu vou fazer algumas orações curtas para a gente ir embora. A primeira a respeito da cegueira. Todos nós
temos uma cegueira. O que você não está vendo? E precisa ver. Você precisa resolver uma coisa e não sabe como, não consegue entender, não consegue reagir. Como é que você resolve? Que cegueira é essa, Geazi? Vamos orar. Essa é a primeira oração. Deus, diante dos fatos os quais nos oprimem, diante das, ó Pai, observações as quais não estamos conseguindo ver solução, na cegueira, damos opiniões, falamos a respeito, mas só o Senhor pode, ó Deus, eliminar essa cegueira, nos deixar ver, ó Pai, como que será, e se assim não for, ó Pai, minimamente, confiar no Senhor, entregar ao Senhor, descansar no Senhor. O Senhor sabe o que faz. Deus, essa cegueira que oprime, essa cegueira, ó Deus, que faz essa pessoa realmente perder a esperança, desanimar, andar arrastado ou arrastada. Deus, cura essa cegueira. Não deixa a gente ficar igual o Geazi, não. O Geazi não está no texto bíblico à toa. É a nossa experiência também, é olhar, ó Pai, para o inimigo e vê-lo de fato, mas não ver solução, é olhar para o problema, ó Pai, que cresce e não ver resolvido, é olhar para o tempo que passa e não ver nada consolidado. Deus, em nome de Jesus Cristo, cura, deixa a gente ver. Essa é a nossa primeira oração. Amém, amém. A confiança em Deus. Tem gente na igreja que confia muito pouco em Deus. Vem para a igreja, pode cantar, pode pregar, pode andar no corredor, pode subir a escada, pode ir no banheiro, pode se envolver em um departamento, pode fazer o que for, mas confia muito pouco em Deus. E aí precisa de ajuda. Essa confiança de que Deus vê tudo, Deus pode tudo e Deus sabe tudo, isso tem que estar embutido. E aí, através disso, descansarmos. A gente precisa dessa oração. Deixa eu fazer outra oração. Vamos orar para Deus aumentar a sua confiança, a sua fé. Você precisa de fé lá no trabalho, na sua casa, na igreja. Aumenta a nossa fé, Deus. Senhor, diante dos fatos, aumente a nossa fé. Fé, ó Pai, para acreditar num Deus que vê tudo, vê todas as coisas. Fé para acreditar em um Deus que pode tudo, pode realizar todas as coisas. Se vê tudo, se pode tudo, sabe tudo também, sabe como fazer. Deus nos ajude, ó Pai, nessa pesquisa, para que ela seja introduzida em nós e conviva conosco, e que a gente possa levar isso para o serviço, para a igreja, para casa, para que a gente consiga descansar, para que a gente consiga realmente, ó Deus, depositar no Senhor a nossa confiança. Aumente a fé da nossa igreja, em nome de Jesus. A gente precisa fazer algumas orações pequenas ainda, rapidinho, mas precisamos. E essa intenção do inimigo, hein, que deixa você vir à igreja, mas não quer te tirar da igreja. Deixa você estar na igreja, mas não faz nada para você realmente se deslocar da igreja, porque a ideia não é essa. A ideia é na igreja e dentro da igreja te desanimar, te prender, te cegar, para que você fique aí infrutificamente. E aí fica insatisfeito, porque gente desanimada, gente presa e gente cega dentro de igreja, irmão e irmã, é gente realmente muito crítica. É gente que realmente dá muito trabalho, que puxa contra, que é do avesso, que não está no barco, estando no barco, só não rema, aliás, está no barco, só não rema.
A gente precisa pedir a Deus que gente dentro da igreja receba de Deus libertação. Verdade. Rapidinho para vocês entenderem. Pensa numa crente de muitos anos que teve um problema e se desviou e cometeu um ato ligado à questão de bebida, e um fato aconteceu que o diabo manifestou, só para rimar. A intenção é essa: não sai da igreja, fica na igreja, mas fique na igreja sem posição, fique na igreja desanimado, fique na igreja realmente assim, sem nenhum tipo de aspiração, fique na igreja e não ore, fique na igreja, não converse com ninguém, enfim, fique na igreja, mas fique na igreja totalmente apático. Misericórdia, irmãos. Isso é coisa do capeta. Aqui é o lugar de Deus falar, de você avivar, de você realmente perceber. Geazi, você está em Dotã, na igreja, mas não consegue ver os carros, os cavaleiros, você não consegue ver nada. Vamos orar, irmãos. Repreender o diabo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, olha para a igreja congregacional. Não nos deixe presos dentro da igreja. Não nos deixe desanimados dentro da igreja. Não nos deixe, ó Pai, sem direção dentro da igreja. Ajuda-nos, ó Deus, pela sua misericórdia, de maneira, ó Deus, que o avivar do Senhor, o despertar do Senhor, ó Pai, o cair das escamas que o Senhor assim pode fazer, nos faça enxergar e ver o mundo espiritual. Aqui é o lugar da oração, da reverência, aqui é o lugar, ó Pai, da condição de fazer diante do Senhor com zelo, com responsabilidade. Deus, não nos deixe na igreja longe do Senhor. Tenha misericórdia, Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer a última oração para a gente ir embora. A última. A igreja precisa de ajuda. É para isso que você está aqui. Eu hoje te ajudo, amanhã você me ajuda. É assim que funciona. Se você tem uma visão de Deus a respeito de uma fé que promove avanço, rompimento, passe isso para frente. Ouça primeiro as pessoas. Elas são pessimistas, elas são realmente pessoas que gostam de retroagir. Elas são pessoas que pensam nas mesmas coisas, frustradas. Não deu certo, não vai dar certo, é assim, tá bom, é a vida. Entra com uma palavra diferente, não é assim. Deus tem um plano e sabe o que faz. E eu consigo provar para você na Bíblia que Deus nos seus planos tem o seu jeito, que Deus nos seus planos tem o seu tempo, que Deus nos seus planos faz gradativamente. Entre com uma palavra para animar alguém, entre com uma palavra de Deus para libertar alguém. Então eu quero te incentivar. Hoje é quinta-feira. Pensa em alguém para você orar. Isso vai te ajudar. É dando que você recebe. Dê para você ver. Deus, desperta essa igreja a dar diante do Senhor. A dar uma oração sincera, de coração, feita com legalidade, em nome de Jesus, para que pessoas sejam ajudadas. Senhor, nos dê palavras que possam contrariar irmãos, esses irmãos que estão achando, ó Pai, que nada vai acontecer, esses irmãos que acham, ó Pai, que está assim e vai acabar assim, esses irmãos, ó Deus, que estão em condições de prisões, cegueiras, e esses irmãos que até mesmo estão mortos. Deus, dá-nos uma palavra de ressurreição dentre os mortos.
Dá-nos uma palavra, ó Pai, de poder, que possam libertar os cativos. Deus, dá-nos uma palavra de poder vindo da sua parte, Deus Espírito Santo, que possam tirar as pessoas das suas cegueiras, dos seus pontos cegos, e que venha sobre essa igreja a alegria. Que cristianismo é esse, Deus? Que não tem alegria, visto que o teu reino, ele é baseado, ó Pai, nessa busca, ó Pai, que encontramos, busca esta que fala, ó Deus, daquilo que o Senhor faz, e dentre aquilo que o Senhor faz, o Senhor dá alegria. Ajuda essa igreja a ter alegria, as casas, os pais, os filhos, Deus, a mãe, dê alegria, e só o Senhor pode fazer isso. Que venha sobre nós, ó Pai, a reunião dessa oração dessa quinta-feira, fazendo a sua vontade, liberta as nossas vidas. Obrigado pelo louvor, obrigado, ó Deus, pelo aquilo que o Senhor faz. É passo simples, ó Pai, nada ligado à questão da emocionalidade, mas à questão da fé, da direção, ó Pai, em Ti, da meta no Senhor, do foco no Senhor, da plantação aos Teus pés e aos pés da cruz, para que o Senhor possa nos ouvir e no momento oportuno possa mudar a história, possa fazer pessoas passarem níveis, libertar as pessoas e fazer dessa igreja uma igreja saudável, que venha sobre nós o teu reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém, em nome de Jesus. Fique de pé, mão no coração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, esse Espírito que guia em toda a verdade, que vai tirar a sua cegueira, esse ponto cego, que te ensina, e essa é a promessa: instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que você deve andar, sob ou debaixo das minhas vistas, vou te dar conselhos, e que assim seja, em nome de Jesus. Bom restante de semana, que Deus te abençoe, amém.